Eu tava organizando o meu Google Drive ontem e eu achei uma pasta que eu nem devia ter aberto. A pasta se chamava Projetos. E, cara, aquilo ali não era uma pasta, era um cemitério de ideias. Tinha roteiro pela metade, tinha design que eu só criei a capa, tinha curso que eu comprei e assisti 2 aulas, ideias de aplicativo que eu anotei num bloco de notas em 2019 e nunca mais li. E aí eu fiquei olhando para aquilo ali e me bateu uma bad vibes real, assim, porque cada arquivo daquele foi um dia que eu tava super empolgado, que eu tava pensando, nossa, essa ideia é genial. E hoje são só arquivos pesados na nuvem que estão ocupando espaço do meu drive. Não é como se eu fosse apagar eles, mas me fez me questionar por que é tão fácil começar as coisas, por que eu começo tantos projetos diferentes, mas é tão difícil finalizar eles. Então vamos criar aqui a pasta 011. Eu acho que eu romantizo muito o start, o ato de iniciar uma coisa. O começo parece muito atraente, justamente porque é dopamina pura, né? É o momento da possibilidade infinita, assim. É o momento de tu pegar uma ideia e pensar em como fazer aquilo ali no mundo real. Porque quando tu tem a ideia, ela é perfeita na tua cabeça. Tu só vê o potencial gigantesco que aquilo ali é e acaba viciando naquela estética. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma ideia, assim, que eu tive, sei lá, enquanto estava deitado pra dormir ou no banheiro tomando banho, me bate um hiperfoco gigantesco, assim, tipo, pô, eu preciso fazer isso aqui agora, senão eu não vou mais fazer. Daí eu vou pro computador e começo a anotar, porque hoje em dia eu anoto tudo, senão eu esqueço. Minha memória é horrorosa, eu esqueço das coisas muito fácil. Eu tenho uma memória que nem a da Dory, do Procurando Nemo. Então eu anoto todas as ideias que vêm, ideia de conteúdo pra fazer pra cá, ideia de algum projeto de trabalho mesmo. Enfim, voltando pro assunto principal, quando vem alguma ideia, assim, parece que comprar o material é mais prazeroso do que praticar aquilo ali. Exemplo, eu queria muito aprender a tocar teclado, então eu fui atrás de um teclado. Eu comecei a aprender a tocar teclado e faz, sei lá, 3 meses que eu não encosto no meu teclado musical aqui, mas eu vou voltar, eu prometo. Mas eu só tô dizendo isso porque a gente tem essa empolgação no início, né, pra fazer uma coisa de uma ideia que a gente teve, nem necessariamente ideia criativa, mas até uma vontade de fazer algo, sabe? Tipo, eu quero tocar teclado, vou atrás de um teclado pra tocar. E aí no início tem essa empolgação, só que aí depois disso tu tem que praticar, tu tem que trabalhar duro naquilo ali pra conseguir ficar bom. E às vezes acaba sendo um processo meio repetitivo e, de certo modo, até chato. É a hora, por exemplo, que tu descobre que pra tu aprender a tocar teclado, tu tem que ouvir muito mais músicas, tu tem que estudar partitura, e aí tu percebe que pra tocar o teclado tu vai ter que usar as 2 mãos fazendo sons completamente diferentes e tu não tem coordenação motora pra isso por enquanto. Então, só praticando pra melhorar. E como a gente hoje em dia é viciado em prazer imediato, né, por conta das redes sociais e N motivos, na primeira dificuldade, o cérebro fala, pô, muita mão isso aí, mano, vamos pra próxima coisa. E isso cria aquele fenômeno que é a SOB, né, a síndrome de objeto brilhante, que é aquela nossa tendência de se distrair muito facilmente por ideias novas, assim. Por que eu vou sofrer pra terminar o projeto A se eu posso começar o projeto B? E o projeto B, ele é lindo, ele é novo, ele é genial, ele não tem defeitos, e aí tu larga o projeto A e dá o teu foco no B, e aí o ciclo se repete. Aí quando tu tá quase finalizando o B, tu pensa, putz, tem aquele projeto A que eu não continuei, vou voltar nele. Aí fica com 2 projetos em aberto, e aí vira um looping eterno, assim, de novidade, sem nunca finalizar de fato uma coisa sólida. Pra quem joga videogame, com toda certeza já passou por isso. Tu ter uma biblioteca com um monte de jogos, e aí tu começa um jogo, aí acha ele mais ou menos, e aí vai pra outro jogo, aí para aquele outro pra jogar um jogo competitivo com um amigo teu, e aí depois, ao invés de voltar pra ele, já vai pra outro. E aí quando eu finalmente quero voltar a jogar aquele primeiro jogo que eu joguei, eu volto, mas aí eu já não lembro mais de nada que aconteceu ali, e aí eu tenho que começar do zero, e aí fica nesse looping. E ao mesmo tempo, terminar um projeto dá uma mini depressãozinha, assim, de vez em quando. É meio que um luto do projeto. Eu lembro, por exemplo, quando eu publiquei o meu jogo Hope na Steam, e foi uma sensação estranha, porque, pô, eu publiquei um jogo meu,
Só que ao mesmo tempo eu tava o último ano inteiro mexendo nele e agora ele tava finalizado. Eu não tinha mais o que fazer. Eu poderia tentar fazer uma DLC pra ele e tal, mas eu optei por largar de mão, assim, tipo, tá, eu finalizei esse projeto aqui, senão eu vou ficar mexendo nele pra sempre. Mesma coisa eu tô fazendo com os vídeos aqui do YouTube, né? Eu tô colocando prazos pra mim pra poder produzir os vídeos e postar eles na data que eu botei de prazo. Porque senão vai ser que nem era no início do meu canal, que eu postava um vídeo por ano, assim, porque eu fazia um roteiro, aí ficava aprimorando o roteiro o tempo todo, depois ia gravar, botava na edição, mas aí tinha uma ideia de gravar outra coisa, daí gravava pra botar na edição, aí ficava parado ali a edição por 5 meses que eu nunca mais mexi, aí voltava, enfim. E eu colocar prazos tem me ajudado bastante pra finalizar os vídeos. Mesmo que chegue o prazo e o meu vídeo não tá perfeito como eu imaginei, tem que postar. Então é meio que uma limitação criativa, assim, tipo, pô, não vai dar pra usar essa ideia que eu tive. Pô, não vai dar pra fazer desse mesmo jeito que eu pensei. Mas qual que é a forma mais próxima que eu consigo entregar a tempo, sabe? Então, eu tenho usado isso realmente como uma limitação criativa e tem me ajudado, pelo menos na questão do YouTube. Eu acho que, no fundo, esse medo de terminar o projeto é um certo medo de julgamento. Porque enquanto o projeto tá ali na gaveta, ele é perfeito, mas ele é só uma ideia em potencial. Assim. Tipo o gato de Schrödinger, acho que é assim, né, que se escreve. É o Schrödinger das ideias. Assim. Se eu não abrir a caixa, ou seja, se eu não finalizar aquele projeto e publicar ele, a ideia não morre. Mas a partir do momento que eu clico no botão de publicar, de enviar, aquilo ali tá disponível pro mundo. As pessoas podem criticar, podem ignorar. Então, não terminar é meio que um mecanismo de defesa pra não fracassar também, eu acho. Isso gera uma ansiedade, né? Nosso cérebro, eu acho que odeia coisa mal acabada. Porque sabe aquela sensação de cansaço mental, mesmo quando tu não fez nada no teu dia? Eu acho que isso acontece justamente porque eu tenho outras 50 abas abertas na minha cabeça, pensando em assuntos completamente diferentes. Eu tenho que terminar isso, eu tenho que entregar isso aqui pro cliente, eu tenho que responder fulano. Isso drena a bateria, mesmo que tu não esteja, sei lá, num sol quente carregando peso. Pô, olhar pra imagens de prédios não acabados, prédio em construção, tem uma certa beleza triste, assim, neles. Só que na prática é inútil, porque um prédio sem teto, ele não protege da chuva. Uma ponte pela metade não te leva pro outro lado. Então, na vida real, o esforço sem finalização, ele é um desperdício. O mundo não premia quem quase faz. Não, ele premia quem entregou, mesmo que imperfeito. E talvez esse seja o segredo, o imperfeito. O perfeccionismo, ele é o maior inimigo da conclusão. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista em muitas das coisas que eu faço. Não termino justamente porque eu acho que ainda não tá bom o suficiente. Eu fico polindo, até gastar a peça, enquanto que terminar é só ter a coragem de dizer, tá uma merda, mas tá pronto, tá finalizado. Porque é aquele clichêzão, né? Feito é melhor do que o perfeito não feito. Eu fico pensando nos grandes artistas, assim, tipo o Da Vinci, ele teve, diversos projetos não acabados. Né? Só que ele entregou a Mona Lisa, ele entregou a Santa Ceia, e a gente não lembra dele necessariamente pelos rascunhos. A gente lembra pelo que ele teve a disciplina de finalizar. Eu acho que a disciplina não é sobre começar algo empolgado, é sobre tu continuar quando já tá de saco cheio. Pô, se o projeto já tá parado há uns 6 meses, assim, e tu não vai mais mexer nele, mata ele. Não necessariamente apagar, mas deixar de escanteio, assim, não deixar junto com os teus projetos que tu quer continuar. Eu acho que tem que liberar o espaço, não só do Drive, mas o espaço mental. Eu tenho que aceitar que eu não vou aprender mandarim agora, no momento atual da minha vida, e vida que segue. Mas enfim, vamos ver como é que ficou o moodboard de hoje. A minha meta para agora não é começar vários projetos para esse ano, porque a gente costuma fazer isso no início do ano, né? Tipo, esse ano eu quero fazer tal coisa. Não, a minha meta agora vai ser pegar um objetivo e focar nele até finalizar. Nem que seja para finalizar e nunca publicar aquilo ali, mas o meu foco vai ser em terminar. A sensação de tu fechar um caderno que tá completamente preenchido deve ser muito melhor do que a sensação de tu comprar um caderno novo, zerado. E eu quero sentir mais isso, sabe? No fim, a gente só é julgado pelo que a gente termina, porque não adianta nada tu ter uma ideia e nunca mostrar aquilo ali pra ninguém. Se tu nunca mostrar a ideia que tu teve, ela ainda é uma ideia? Não sei. Enfim, só jogando questionamento. Então, eu pretendo tentar limpar um pouco mais
o meu cemitério de ideias no meu Google Drive, deixar separado das ideias que eu tô focando mais ultimamente e tentar não comprar outro instrumento musical pelo menos nos próximos 30 dias. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião que provavelmente daqui a um ano já vai ser completamente diferente.